Meus amigos e minhas amigas, hoje é um dia muito triste para mim pessoalmente, porque eu vi na mídia em geral uma coisa que me deixou muito entristecido e vou mostrar para vocês. Alguns anos atrás, no Hotel Bristol, em Brasília, eu encontrei com o Procurador da República, Joaquim Barbosa. E alguns amigos que lá estavam, eu na época era presidente nacional da Federação dos Policiais Federais, e foi-me solicitado que eu ajudasse o procurador junto aos senadores, porque ele estava para ser indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. E na época nós tínhamos uma relação boa com o presidente Lula, que havia sido recém-nomeado naquela época. Aí o que aconteceu? Eu pedi para alguns senadores para que apoiassem o procurador Joaquim Barbosa. Conversei também, junto com alguns colegas, nós fomos ao ministro José Dirceu, que era o chefe da Casa Civil, e pedimos para que nomeassem o ministro Joaquim Barbosa. Ou seja, nós ajudamos a indicação, primeiro a indicação, nós afiançamos a indicação do Joaquim Barbosa para o Supremo e depois trabalhamos no Congresso Nacional, no Senado, para que ele fosse aceito, depois que o Lula realmente indicou. Não estou dizendo que foi só isso que fez com que ele chegasse no Supremo, mas nós ajudamos, porque ele era um procurador correto, certo? Um negro, seria o primeiro negro no Supremo Tribunal Federal, e para nós era muito interessante isso em todos os aspectos cívicos, até pela honestidade que nos apresentava o ministro Joaquim Barbosa. Pois bem, quando ele era presidente do Supremo Tribunal Federal, ele presidiu o Mensalão, que foi o primeiro grande processo contra o Partido dos Trabalhadores. E desse processo, mais de 20 dirigentes da primeira linha, inclusive o José Dirceu, que havia ajudado a indicar o Joaquim Barbosa para o Supremo, essa turma toda foi condenada a muitos anos de cadeia. Quando, por uma manobra jurídica não muito esclarecida, e o próprio ministro Joaquim Barbosa não aceitou na época, alguns ministros tiraram o crime de quadrilha para diminuir a pena desse pessoal todo. Tinha 3 tesoureiros do PT, dirigentes do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, aquela trempa toda que dirigia o PT, foi condenada. E o Lula, na época, muita gente dizia que ele era o chefe da quadrilha, como um todo, como o próprio Roberto Jefferson falou na época, que procurou o presidente e avisou para ele que a roubalheira estava sem controle e ele não fez nada. Todos sabiam disso. E no final do Mensalão, o Joaquim Barbosa, que era o ministro que condenou e exemplarmente no Mensalão apurou contra todo mundo e ficou muito chateado com o Barroso e companhia já naquela época, por eles ter tirado o crime de quadrilha. E o falecido Teori Zavascki também votou a favor disso, junto com Lewandowski e companhia, essa turma toda aí, que está aí até hoje. E aí o Joaquim Barbosa demonstrou que era uma pessoa correta. Mas no final do Mensalão ele não quis indiciar o Lula. Não sei se por agradecimento, e ali ele começou a jogar a biografia dele fora. Mas como ele teve altivez e honradez para apurar todo aquele crime, ele então acabou saindo ileso disso, porque no Mensalão o Lula já era para ter sido empichado, já era para ter sido afastado do cargo e preso. Mas como não conseguiram provas contra ele, o Joaquim Barbosa então nem cogitou colocar o nome do Lula, e foi muito criticado por isso na época. Mas passou.
Joaquim Barbosa depois não concordou com o uso político do Supremo Tribunal Federal, brigou com vários ministros por causa disso, e ele tinha um problema de saúde muito grave, com questão de coluna, e acabou se aposentando antes da hora. Antes dos 75 anos ele se aposentou e saiu por conta própria. E em 2018, inclusive no julgamento do Mensalão, eu vou mostrar aqui uma passagem que ele disse que o Jair Bolsonaro, como deputado federal, foi o único deputado que não havia participado do Mensalão dentro do Congresso Nacional, não havia recebido nada, e que foi o único que votou contra o PT, não atendendo às ordens do PT. Vejam aí. De fato, essas reformas receberam o fundamental apoio dos parlamentares comprados pelo Partido dos Trabalhadores e das bancadas por eles orientadas ou dirigidas, exatamente no momento em que foram realizados os maiores repasses de dinheiro aos parlamentares acusados. Por outro lado, os líderes dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT, orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto, que fora encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Depois disso, o ministro Joaquim Barbosa acabou condenando toda a cúpula do PT e saiu do Supremo Tribunal Federal sabendo, tendo conhecimento, muito mais do que todos os brasileiros, que o PT era uma verdadeira quadrilha organizada, e por várias vezes ele mesmo disse que o crime organizado havia tomado conta do Partido dos Trabalhadores. Ele falou isso muitas vezes dentro do Supremo Tribunal Federal, porque ele presidiu o processo do Mensalão. Quando foi em 2018, o ministro Joaquim Barbosa, já aposentado, ele queria sair candidato a presidente da República. E de acordo com as pesquisas da época, ele estava muito bem nas pesquisas para ser um dos candidatos. Mas aí aconteceu aquele tsunami chamado Jair Bolsonaro, que atropelou tudo e todos os institutos de pesquisas e todo mundo, e acabou se elegendo. Então o Joaquim Barbosa, que adorava o Jair Bolsonaro, passou a não gostar mais dele, porque ele havia tirado a oportunidade do Joaquim Barbosa se tornar o presidente da República, que era o sonho do Joaquim Barbosa, ser presidente da República do Brasil. E o Bolsonaro havia tirado isso dele. Portanto, até aí nada de novidade, porque o Joaquim Barbosa era um dos poucos brasileiros que tinham certeza absoluta que o Partido dos Trabalhadores se transformou uma máfia da corrupção. Se transformou em uma quadrilha organizada para fraudar a União, para fraudar as empresas públicas e estatais. Pois bem, no dia de hoje, eu vejo com muita tristeza o mesmo, ou a mesma pessoa não, mas o mesmo Joaquim Barbosa gravando um vídeo para que todos votem no Partido dos Trabalhadores, que ele sabe que é uma quadrilha organizada até hoje. Bolsonaro não é um homem sério. Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo. Não mudou nada, porque os condenados voltaram ou estão por trás de tudo que está acontecendo no país hoje.
E o Joaquim Barbosa, que é uma das pessoas que mais sabem, que mais possuem certeza de que o Partido dos Trabalhadores é uma quadrilha organizada, ele vai para a televisão e para a mídia e grava um vídeo pedindo para que todos votem no Lula do PT. O Lula que ele sabe que era o chefe da quadrilha, que depois veio o Petrolão e confirmou. Tanto que o Lula ficou 500 e poucos dias preso na Polícia Federal, foi condenado por 9 juízes em 3 instâncias e uma gincana jurídica, que não tem outro nome, a lei do CEP. O ministro Fachin disse que ele podia ser candidato. Ele era para estar preso ainda, mas foi feita uma manobra jurídica que eu estou com medo dessa manobra, porque essa manobra talvez tenha sido só o início de uma meta nefasta, nebulosa e golpista na história do Brasil. Agora, domingo, nós vamos saber isso, se era isso ou não. Portanto, Joaquim Barbosa pegou toda a sua história e jogou na latrina, jogou no lixo, apoiando o quê? Um partido quadrilheiro como o PT. Ele está apoiando o Lula. Talvez seja porque o Lula indicou ele lá, não, ele foi para cima do PT, ignorou o Lula, ele foi um cara correto. E pior, agora no vídeo dele, ele chamou o Bolsonaro de um ser abjeto, desprezível, que não merece confiança para assumir nenhum cargo na República, mesmo que não tenhamos nenhum caso de corrupção no governo do Bolsonaro, e mesmo que a inflação tenha caído, e mesmo que o desemprego tenha caído, e mesmo que a nossa economia seja uma das melhores do mundo e o desenvolvimento do Brasil foi feito, não escutamos nada sobre nada, e olha que esse presidente foi caçado por toda a mídia do consórcio, foi caçado pelo Supremo Tribunal Federal impiedosamente em tudo que ele foi fazer, até para nomear o diretor-geral ele não pôde. Então aí me aparece Joaquim Barbosa, das entranhas do esquecimento me aparece Joaquim Barbosa com altivez, ou pensando que tem aquela altivez de antigamente para pedir voto para o PT. Joaquim Barbosa, meu Deus do céu, que decepção. Eu que te ajudei, eu que, poxa, entendi que você era um cara correto, me faz um negócio desse. Então eu deixo uma pergunta aqui. Quem é o ser abjeto? Quem é o ser desprezível? Quem é o ser que não merece consideração de ninguém? É o Jair Bolsonaro, que não teve nenhum caso de corrupção? Ou é o ex-ministro Joaquim Barbosa, que jogou toda a sua honestidade, lealdade e honradez nas trevas da lixeira? Joaquim Barbosa, rapaz, você me conhece, você lembra de mim lá do Bristol, quando nós conversamos. Que decepção, cara, que decepção, sabe? Você deveria ter ficado calado do que ir para a imprensa em geral e gravar um vídeo de apoio ao Lula do PT, o partido que você disse que era uma quadrilha organizada. Você agora pede voto para essa quadrilha organizada. Que decepção, Joaquim Barbosa. Caramba, quanto mais eu vejo as pessoas falando, depois do Alckmin, certo? Se aliou aí, porque ele acha que o Lula vai morrer e ele vai assumir. Só para isso, só ele justifica. Ele acha que o Lula vai morrer com câncer, alguma coisa, alguma doença que ele acha que o Lula tem, ninguém sabe. Mas ele acha que vai assumir a presidência da República. E você acha o quê? Que vai ser ministro da Justiça do Lula? Foi isso que ele te prometeu? É? O que foi que ele prometeu para você, hein, Joaquim Barbosa? Você estava quieto,
com a sua honradez em dia. Você embrulhou a tua honradez e jogou no lixo da história. Ninguém vai esquecer desse último ato, porque o último ato é o que fica mais forte. Tenho pena de você, Joaquim Barbosa. Um ministro correto, que apurou o mensalão e descobriu que o PT era uma quadrilha. E hoje você pede voto para essa quadrilha saquear novamente o Brasil. Joaquim Barbosa, você é uma decepção. Para mim, hoje, você é o ser abjeto e não o Bolsonaro. Que pena, cara.